imagine nascer na Toscana do século XV, um lugar onde a arte era poder e o conhecimento era privilégio de poucos. Agora imagine nascer fora do casamento, sem nome, sem herança e sem o direito de frequentar as escolas dos nobres. Esse era Leonardo de Ser Piero da Vinci, um garoto que o mundo veria como gênio, mas que começou sua vida sendo o filho bastardo de um tabelião. Leonardo cresceu em uma vila pequena, cercado de natureza, sons e curiosidade. Enquanto outros meninos aprendiam a lutar ou a escrever contratos, ele observava formigas, correntes de água e o modo como os pássaros batiam as asas. Desde cedo ele via beleza onde ninguém via nada. Só que o mundo em que ele nasceu não tinha espaço para sonhadores. E talvez seja por isso que ele aprendeu a ser um observador, alguém que vê tudo, mas não revela de cara o que pensa. Aos 14 anos, seu pai o levou para Florença, o centro do universo artístico da época. Lá Leonardo foi aceito como aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio, o artista mais renomado da cidade. Foi ali que o garoto tímido começou a se misturar com os grandes nomes, pintores, escultores, engenheiros e filósofos. E foi ali também que ele começou a chamar atenção e a causar inveja, porque Leonardo não era só bom, ele era diferente. Enquanto os outros pintavam cenas religiosas, ele queria entender o que acontecia por trás das expressões, o que fazia o olhar de alguém parecer triste ou apaixonado. Ele estudava cadáveres para compreender os músculos do rosto, o movimento das mãos, o funcionamento do coração. Ele queria entender a máquina humana como quem desmonta um relógio. Isso, para a época, era uma ousadia quase herege. Florença inteira começou a falar daquele jovem que desenhava corpos nus com uma precisão assustadora, que fazia experimentos estranhos com espelhos e líquidos e que anotava tudo em cadernos cheios de desenhos invertidos, escritos de trás para frente, em uma caligrafia tão misteriosa que parecia cifrada. Uns diziam que ele fazia magia, outros que era espião, mas a verdade é que Leonardo estava tentando entender o mundo, enquanto o mundo tentava entender Leonardo. Na oficina, uma história virou lenda. Verrocchio recebeu uma encomenda, uma pintura de batismo. Deu a Leonardo a tarefa de pintar um anjo no canto. Quando a obra ficou pronta, o mestre olhou e percebeu que o anjo de Leonardo era tão vivo, tão real, que fazia o resto da pintura parecer amadora. Dizem que Verrocchio nunca mais pegou um pincel depois disso. Se é verdade ou exagero, ninguém sabe. Mas foi o primeiro drama artístico da vida de Da Vinci. O aprendiz que ofuscou o mestre. Aos poucos, Leonardo começou a ganhar fama, mas também inimigos. A Florença do século XV era uma panela de pressão. Artistas competindo por mecenas ricos, padres controlando o que podia ser pintado e rumores espalhados como praga. Leonardo, com seu jeito reservado e curioso, virou alvo fácil. Havia quem o chamasse de estranho, imoral, até feiticeiro, e um escândalo quase destruiu tudo antes mesmo de sua carreira começar. Em 1476, ele foi denunciado anonimamente por comportamento indecente, uma acusação de relações proibidas, algo gravíssimo para a época. Foi preso, interrogado e humilhado publicamente. Ninguém sabe ao certo se era verdade ou se foi uma armação de rivais invejosos. O caso foi arquivado por falta de provas, mas o trauma ficou. Leonardo nunca mais confiou totalmente em ninguém. Depois disso, ele se afastou por um tempo da pintura e mergulhou em seus cadernos. Desenhava máquinas voadoras, armas impossíveis, cidades inteiras movidas por engrenagens e água. Era como se ele dissesse: "Vocês podem me julgar, mas eu estou séculos à frente de vocês." Quando voltou à ativa, Leonardo já não era o mesmo. Mais calculista, mais observador e com uma aura de mistério que só aumentava sua fama. Ele sabia que o mundo amava um bom enigma e começou a se tornar o maior deles. Em Florença, todo mundo comentava: "Aquele homem é um gênio", mas não termina nada.
E de fato, Leonardo começava projetos e deixava inacabados. Talvez por perfeccionismo, talvez por tédio. O que ninguém percebia é que ele não queria simplesmente pintar o que via. Ele queria pintar o que ninguém ainda era capaz de ver. Assim, nascia não só um artista, mas um mito. O bastardo de Vinci, o homem que transformava a observação em poder. E esse foi apenas o primeiro ato da história do gênio mais misterioso e fofoqueado da história. Florença, início do século XVI. A cidade fervia em arte, política e vaidade. Cada esquina era uma disputa de ego. Pintores tentando provar que eram mais divinos que os outros. Escultores brigando por quem fazia o mármore parecer carne viva. E mecenas milionários escolhendo seus artistas de estimação como quem aposta em gladiadores. E foi nesse palco de drama e pincéis que nasceu uma das maiores rivalidades da história da arte. Leonardo da Vinci contra Michelangelo Buonarroti. Leonardo já era uma lenda viva, elegante, charmoso, sempre vestido de forma impecável, com barba longa e olhar enigmático. Era o artista que os poderosos queriam ter por perto, o símbolo do homem renascentista, pintor, inventor, engenheiro, filósofo e músico. Só que agora, aos 50 anos, o tempo começava a pesar. E um novo prodígio estava surgindo, um jovem escandalosamente talentoso, genioso e insuportável. Michelangelo. Michelangelo era o oposto de Leonardo em tudo. Onde Leonardo era sutileza e observação, Michelangelo era intensidade e raiva. Ele trabalhava suando, gritando, quebrando blocos de mármore como se brigasse com eles. Vivia sujo de pó e tinta, dormia pouco e falava ainda menos, a não ser quando o assunto era Leonardo. Ei, ele falava, e falava com veneno. A treta começou em Florença, quando a cidade decidiu homenagear sua glória, contratando 2 dos maiores artistas vivos para pintar murais opostos no Salão dos 500, no Palazzo Vecchio. Leonardo ficaria de um lado, retratando a Batalha de Anghiari. Michelangelo do outro com a Batalha de Cassina. Era a guerra dentro da guerra. Uma disputa simbólica entre o velho gênio consagrado e o novo talento arrogante. No início, parecia um duelo saudável, mas bastaram alguns encontros para virar briga aberta. Michelangelo zombava de Leonardo nas ruas, dizendo que ele falava muito e terminava pouco. Leonardo, por sua vez, respondia com um sorriso frio e frases afiadas. Em uma ocasião registrada por cronistas da época, Michelangelo provocou Leonardo em público, lembrando do caso judicial do passado, uma das maiores humilhações da juventude dele. Leonardo ficou mudo, humilhado diante dos risos da praça. Foi o golpe mais cruel da rivalidade. A partir daí, o clima ficou tóxico. Leonardo começou a estudar o trabalho de Michelangelo quase em segredo, tentando entender o que o tornava tão impactante. Ele entalha músculos, mas não entende a alma, teria dito Da Vinci a um aluno. Já Michelangelo dizia que Leonardo preferia pensar a pintar e por isso nunca seria lembrado por suas mãos. O que, ironicamente, o tempo provaria completamente errado. Os 2 murais, ironia do destino, nunca foram terminados. Leonardo experimentou uma técnica nova, tentando misturar tinta a óleo direto na parede, e o resultado foi um desastre. O pigmento escorreu e a pintura começou a derreter diante dos olhos de todos. Michelangelo, por outro lado, largou o projeto para trabalhar na escultura de Davi, que o transformaria em um símbolo absoluto da perfeição humana. Mas mesmo inacabado, o esboço de Leonardo para a Batalha de Anghiari se tornou lendário. As figuras girando em fúria, os cavalos entrelaçados, as expressões de raiva pura, era um movimento congelado no tempo. Muitos artistas, inclusive Rubens, séculos depois, tentaram copiar o que restou da obra perdida. Era como se Leonardo dissesse: posso não ter terminado, mas ainda sou inigualável. E no fundo, havia algo mais do que vaidade ali. Leonardo via em Michelangelo tudo o que ele desprezava: brutalidade, pressa, obsessão pelo corpo e pela glória. Michelangelo via em Leonardo tudo o que odiava: hesitação,
mistério e uma elegância que ele chamava de fingimento. Dois gênios que, na verdade, se admiravam em silêncio, mas não podiam admitir isso sem destruir o próprio orgulho. Durante anos, os dois se evitavam, mas Florença não deixava o fogo apagar. As fofocas corriam. Michelangelo diz que Da Vinci é velho e covarde. Leonardo disse que Michelangelo é um animal com martelo. Cada frase virava manchete de taverna. O povo amava. Afinal, o Renascimento também vivia de intrigas, não só de arte. Leonardo acabou deixando Florença pouco depois. Foi trabalhar para o Duque de Milão, depois para o Papa e finalmente para o rei da França. Fugiu, talvez, do peso de viver à sombra da própria fama e das brigas. Michelangelo ficou triunfante, entalhando a história em pedra. Mas a rivalidade deles nunca morreu. Anos mais tarde, quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, muitos críticos notaram algo curioso. Nas figuras musculosas, nas expressões intensas, havia uma certa busca por harmonia, um toque leonardesco. Era como se, inconscientemente, Michelangelo ainda conversasse com o fantasma do rival. E Leonardo, ele observava de longe, com o mesmo olhar de quem sempre soube demais. Nunca respondeu abertamente às provocações. Mas em seus cadernos, há anotações enigmáticas sobre a natureza dos corpos e das almas que competem. Um comentário discreto, filosófico, mas que soa como indireta, daquelas que fariam sucesso em qualquer rede social hoje. Porque, no fim, a guerra dos gênios nunca teve um vencedor. Só dois homens que, tentando provar quem era o melhor, acabaram tornando-se imortais. Leonardo já tinha vivido de tudo: a glória, o desprezo, as intrigas e as traições. Tinha enfrentado a inveja de Michelangelo, servido a príncipes e papas e, mesmo assim, aos 60 anos, ainda carregava um vazio, o de nunca ter feito a obra perfeita. O que poucos sabiam é que essa busca o levaria a criar o quadro mais enigmático da história. Uma pintura tão misteriosa que 500 anos depois ainda é tratada como um segredo não resolvido. Seu nome? Mona Lisa. Tudo começou de forma quase banal. Por volta de 1503, em Florença, Leonardo recebeu o pedido de pintar o retrato de uma dama chamada Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante chamado Francesco del Giocondo. Era, em tese, mais um retrato de sociedade, o tipo de trabalho que Leonardo normalmente achava entediante. Mas algo naquela encomenda o prendeu. Talvez o desafio de capturar uma expressão real, um sentimento vivo. Talvez o próprio rosto de Lisa, sereno e ao mesmo tempo indecifrável. Ou talvez, como muitos suspeitam, o fato de que ela não era apenas uma modelo. Da Vinci começou o retrato com seu costume, devagar, obcecado, testando luzes, pigmentos e ângulos. Só que quanto mais pintava, mais parecia fugir do simples. A expressão dela mudava a cada dia. Às vezes sorria, às vezes parecia triste, às vezes melancólica. Leonardo passava horas observando, ajustando um traço, um tom, uma sombra minúscula. Ele dizia que o segredo estava entre o que o olho vê e o que o coração sente, mas havia algo mais profundo por trás daquela pintura. Seus cadernos da época mostram que Leonardo estudava a anatomia facial obsessivamente. Dissecava cadáveres, desenhava músculos do sorriso e nervos da face. Era como se tentasse descobrir como a alma se manifesta na carne. A Mona Lisa não era só um retrato. Era um experimento sobre o mistério da existência. E como todo bom drama de gênio, o quadro nunca foi entregue. Leonardo levou a pintura com ele por toda parte. Para Milão, depois Roma e finalmente para a França, onde morreu. Ninguém sabe por quê. Alguns dizem que ele nunca considerou a obra terminada. Outros acreditam que Lisa era apenas um disfarce e que o retrato, na verdade, era dele mesmo. Sim, há uma teoria de que a Mona Lisa é um autorretrato disfarçado. Cientistas compararam medições do rosto dela com o de Leonardo, e os traços são assustadoramente próximos.
Teria o mestre pintado a si mesmo como mulher, fundindo o masculino e o feminino, o racional e o emocional? Uma provocação silenciosa num tempo em que tais ideias eram impensáveis. Mas a fofoca não para aí. Há quem diga que o sorriso da Mona Lisa esconde um segredo religioso, que os olhos dela contêm micro-inscrições invisíveis, símbolos ligados à maçonaria, à alquimia, à ideia do conhecimento proibido. E há até quem acredite que Leonardo deixou pistas sobre sociedades secretas e códigos cifrados dentro da pintura. O tipo de rumor que Dan Brown transformaria em best-seller séculos depois. O fato é, o mistério funciona. Leonardo sabia que o mundo ama enigmas. E talvez tenha feito de propósito, pintado um rosto tão sutil que ninguém conseguiria decifrá-lo completamente. Porque o sorriso da Mona Lisa é, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma resposta. Um convite à interpretação eterna. Quando Leonardo se mudou para a França, levado pelo rei Francisco I, levou a pintura consigo como um tesouro pessoal. O rei ficou fascinado e comprou tudo o que o artista tinha: livros, máquinas, cadernos e quadros. Dizem que Leonardo, já velho e doente, dormia com a Mona Lisa perto da cama, como se fosse sua confidente silenciosa. Enquanto isso, em Roma, seus antigos rivais riam. Ele morreu sem terminar nada, diziam. Mas o tempo implacável e generoso faria justiça. O sorriso que ele criou, suave e infinito, atravessaria séculos e se tornaria o símbolo máximo do mistério humano. Curiosamente, a Mona Lisa só virou uma celebridade global séculos depois, em 1911, quando foi roubada do Louvre. O ladrão, um ex-funcionário do museu, disse que queria devolvê-la à Itália, o verdadeiro lar da obra. Durante 2 anos, o mundo inteiro procurou o quadro desaparecido. Manchetes, teorias, escândalos. Foi o crime artístico do século. E, ironicamente, foi esse roubo que transformou a Mona Lisa em mito mundial. Leonardo, mesmo morto, ainda sabia como chamar a atenção. Hoje, milhões de pessoas passam por ela todos os anos, cercada por vidro e câmeras. E ainda assim, ninguém consegue entender por que ela parece sorrir de um jeito tão humano. Alguns dizem que é alegria, outros melancolia. Mas quem observa com calma percebe. É o sorriso de quem sabe mais do que revela. E talvez seja exatamente isso que Leonardo quis deixar para o mundo. Um lembrete de que o verdadeiro conhecimento não está nas respostas, mas nos segredos que continuamos tentando decifrar. A Mona Lisa não é apenas um quadro. É o espelho da própria mente de Leonardo. Curiosa, ambígua, provocante e eterna. E o mais curioso de tudo, mesmo com toda a fama, toda a genialidade, toda a arte, o gênio morreu praticamente sem fortuna, com apenas alguns amigos ao redor. Mas antes de morrer, Da Vinci deixaria ainda uma última grande virada, um gesto que transformaria o fim de sua vida em mais um capítulo de drama, lealdade e mistério. Leonardo da Vinci chegou à França em 1516, velho, cansado, mas ainda inquieto. O rei Francisco I o recebeu como se recebesse um santo. Chamou-o de meu pai e lhe deu uma casa próxima ao castelo de Amboise. O Clos Lucé, com um jardim para desenhar, um laboratório para inventar e um quarto com vista para o Loire. Ali, o homem que passou a vida inteira fugindo de Florença, de Milão, de Roma, finalmente encontrou um lugar onde podia pensar em paz. Mas Leonardo não sabia descansar. Mesmo com as mãos trêmulas e o corpo doente, continuava desenhando máquinas, estudando a anatomia do voo dos pássaros e sonhando com cidades perfeitas. O tempo corre veloz e nos leva, escreveu em um de seus cadernos. Era como se sentisse que a ampulheta estava virando pela última vez. Na França, ele se tornou uma espécie de celebridade silenciosa. Nobres o visitavam para ouvi-lo falar de arte e ciência. O rei o chamava para os jantares de gala. Até os servos cochichavam sobre o velho mago italiano que fazia bonecos voarem e desenhava o corpo humano com uma precisão assustadora. Leonardo parecia intocável, mas guardava dentro de si uma tristeza antiga.
a de ter visto o mundo sempre um pouco distante, como quem observa uma pintura pela metade. Ele anotava tudo: ideias, sonhos, confissões. Mais de 7.000 páginas de cadernos, um labirinto de pensamentos que ainda hoje a humanidade tenta decifrar. Em uma delas escreveu: como o ferro se enferruja por falta de uso, assim o intelecto se desgasta na ociosidade. Era um lembrete para si mesmo: nunca parar. Mas mesmo o maior dos gênios não pode enganar o tempo. Os últimos anos foram de lentidão e melancolia. Sua mão direita ficou parcialmente paralisada, talvez por um derrame. Já não conseguia pintar como antes, e isso o desesperava. Ele, que tanto viveu pela imagem, agora tinha que se contentar com as palavras. Passava horas olhando para a Mona Lisa, a obra que o acompanhou como uma sombra. Alguns criados diziam que às vezes ele conversava com ela, baixinho, como quem fala com uma velha amiga. Apesar da dor, Leonardo não se isolou. Tinha ao seu lado seu fiel aprendiz, Francesco Melzi, quase como um filho. Foi a ele que Leonardo confiou seus manuscritos, suas anotações e desenhos, pedindo que fossem preservados. Também havia ali um outro aprendiz, Szalay, o mais controverso. Bonito, impulsivo e, segundo boatos da época, muito mais próximo do mestre do que a etiqueta permitia. Szalay morreria pouco tempo depois, em circunstâncias misteriosas, deixando mais um rumor na longa lista de segredos que cercavam Da Vinci. Em abril de 1519, Leonardo começou a sentir o corpo falhar. Deixou por escrito suas últimas vontades, distribuindo pequenos presentes e instruções detalhadas para seu funeral. O rei, ao saber que o amigo estava morrendo, foi visitá-lo. As crônicas contam, e talvez exagerem, mas quem resiste a um bom drama, que Francisco segurou a cabeça de Leonardo em seus braços enquanto o gênio respirava pela última vez. Uma cena de devoção quase religiosa. O testamento de Leonardo foi simples, mas simbólico. Ele pediu para ser enterrado na capela de Saint-Florentin, em Amboise. Deixou o dinheiro para missas e esmolas e confiou todos os seus manuscritos a Melzi. Não havia pompa nem vaidade, apenas o adeus de um homem que viveu séculos à frente de seu tempo. Mas, claro, a história não terminaria aí. Depois de sua morte, os cadernos se dispersaram. Alguns foram vendidos, outros roubados, outros simplesmente desapareceram. Séculos mais tarde, manuscritos apareceriam em coleções privadas, bibliotecas e até por acaso em leilões. Como se o próprio Leonardo tivesse planejado deixar um quebra-cabeça para o futuro. E que quebra-cabeça! Em seus escritos, há desenhos de tanques, helicópteros, pontes giratórias, robôs mecânicos e até estudos sobre o coração humano que antecipam a medicina moderna. O homem que viveu entre pincéis e pergaminhos sonhou com o futuro da engenharia, da anatomia e da aviação. Ele não pintava apenas quadros, pintava o destino da humanidade. Mas o mais fascinante é o que ele nunca explicou. Leonardo deixou dezenas de ideias incompletas, frases cortadas, anotações em espelho. Era como se falasse com o tempo, e não com seus contemporâneos. Como se soubesse que um dia alguém, séculos depois, o leria e diria: ele já estava pensando nisso. E assim nasceu o mito. O gênio que não cabia no próprio século. O homem que via o mundo como uma máquina de segredos e beleza. Hoje, Leonardo da Vinci é lembrado como artista, inventor, filósofo, anatomista, engenheiro, mas acima de tudo, como o símbolo da curiosidade humana. O homem que nunca aceitou respostas prontas. Seu corpo repousa, dizem, sob as pedras do castelo de Amboise, embora ninguém saiba ao certo se os ossos ainda são dele. Outro mistério, mais um para a lista. Porque até depois da morte, Leonardo continua fazendo o que sempre fez, deixar o mundo intrigado. E talvez esse tenha sido seu verdadeiro legado, não apenas pintar sorrisos, mas nos ensinar a nunca parar de fazer perguntas.